eu passei a deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira de clientes diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Talvez a maior pirâmide financeira do Brasil seja a Previdência Social, cara. É uma pirâmide mesmo. Porque o cara que está aposentado hoje, ele está recebendo, né, benefício de quem está contribuindo, do trabalhador. Só que pensa comigo, assim, com o passar do tempo, as pessoas vão ficando cada vez mais velhas e vai tendo cada vez menos pessoas para contribuírem e cada vez mais pessoas aposentadas. E hoje já tem um monte de coisa rolando, né? É déficit da Previdência, é reforma da Previdência. Nos últimos 4 anos, a gente teve R$1 trilhão de déficit. Ou seja, teve mais gente recebendo do que contribuindo em R$1 trilhão. Isso aqui tende a piorar. Por isso que tem as reformas e tudo mais. Então, assim, o brasileiro não vai conseguir se aposentar com a Previdência Social. É uma pirâmide mesmo. O governo não é burro, né? Acho que longe disso ser burro, assim, mas às vezes ele acha que a gente é. Não é? Porque ele vai lá e fala, esses caras não vão conseguir guardar dinheiro, então eu vou arrancar uma grana aqui para pagar eles no futuro. E parece uma boa ideia. Pô, vou manter esses caras disciplinados por mais tempo, vou tirar uma graninha aqui, né? INSS, Previdência Social, etc. Aí você tira uma grana. Só que aí você fala, mas pô, esse cara só vai se aposentar daqui a 30, 40, 50 anos? Deixa eu usar para uma obra que eu tô precisando aqui. Aí quando você vê, cara, você vai ficar 4 anos no mandato, 8 anos, sei lá o que, você vai gastando, depois a conta chega. E chegou, né? Chegou. Então, realmente, é melhor você fazer a sua própria segurança no futuro, né? Uma previdência privada. Foi cara de pau e foi eu ter algo para oferecer, né? E foi coragem e tentativa e erro. Pô, eu acho que... Eu fiz isso 2 vezes na minha vida. Mas uma vez eu fiz e não tinha nada para oferecer. E ainda assim deu certo, porque eu não parei de tentar. Então eu lembro que em 2016 eu fiz um documentário e eu fiquei entrevistando a galera que tinha bilhões, etc. E eu não era nem o primo rico, ninguém nem sabia quem eu era. Mas eu mandei tanto e-mail, velho. Eu mandei e-mail para todos os professores de Harvard, para todos os empreendedores dos Estados Unidos, etc. Até que alguns começaram a me abrir as portas. E olha que louco esse negócio de ajudar. Lá teve um cara que me abriu a porta. Ele era o CEO do Walmart, na América Latina. E ele abriu a porta de graça para mim, cara. Eu fiquei uma semana na casa do cara na época. E aí ele me ajudou, cara. Eu não precisava ter feito isso. E agora o filho dele começou a empreender. Sei lá, 6 anos depois. Aí ele pegou e me mandou uma mensagem. Falou, cara, meu filho começou a empreender nessa área e tal. Eu queria conversar com você. Eu falei, pô, lógico, manda ele aqui pra conversar comigo. Então, pelo fato de ele ter me ajudado lá atrás, sem nem querer nada em troca, apareceu a oportunidade disso acontecer. E agora na Finclass eu tinha algo a oferecer. Pô, cara, a gente fala hoje com 20 milhões de pessoas por mês, né? Não, o ponto é assim, ó. Cara, você não pode pedir algo em troca sem oferecer algo em troca. Esse que é o ponto, entendeu? Tentar pedir algo, sempre oferecer algo em troca. E a gente tinha algo a oferecer. Pô, hoje a gente tem mais de 20 milhões de pessoas que nos acompanham todos os meses. Então eu tinha uma audiência, eu tinha uma grande vitrine, né? Então eu pude oferecer isso, né? Então para essas pessoas eu ofereci uma audiência e uma forma de essa pessoa entregar um legado para o mundo, né? Então, putz, a gente falou com vários bilionários, gringos, etc. Porque a gente tinha algo a oferecer e porque a gente trabalhou bem a nossa imagem até lá. Então ele não tinha medo de associar a imagem com a gente. Né? Então acho que a junção dessas 2 coisas fez a gente chegar a muitas pessoas, né, cara? No final das contas, cara, não dá pra gente querer jogar um jogo com regra diferente, velho. Não dá pra gente querer jogar um jogo de gente grande porque a regra é diferente, a informação é diferente, o acesso é diferente, o conhecimento é diferente. Então por isso que eu digo, cara, a casa sempre ganha. Você precisa virar a casa se você quiser enriquecer, se você quiser ganhar mais dinheiro. E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor. Porque a casa é o cassino. Cara, o jogador nunca ganha no cassino. Né? A maior chance de você ganhar dinheiro no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez, todo o seu patrimônio. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho, e você tem o 0 e o 00, que são verdes, né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. É algo entre 46% e 48% de chance, eu não sei direito. Então, a sua maior chance de ganhar no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então, para você virar o cassino, você tem que jogar as probabilidades ao seu favor. Né? Então, o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades. Entendeu? É um jogo de jogar as probabilidades ao seu favor e não contra. E se você quer ser o jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você está jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai. Eu passei a deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar
a ter uma carteira de clientes diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Tá. Não é? Então pensa assim, ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você, tá? Então quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, né? Aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos essa probabilidade a seu favor. Então quando eu comecei a empreender, né, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos, né, que iriam jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas do meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Então, eu preciso manter um custo baixo, ter fontes de aquisição diferentes. Tu sabia disso na época ou tu analisou como tu fez e, pô, até que eu fui na cagada certinho? Cara, foi uma mistura dos dois. Não foi na cagada, eu sabia que essa era a direção, né? Mas óbvio que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Mas na época eu também não tive um mentor, sabe? Eu não tive um cara que sentava comigo e me explicava. Os meus mentores eram os livros, né? Então, o que mudou a minha vida com certeza foi ler, mesmo não gostando de ler. Porque, para pra pensar, ler é colocar as probabilidades ao seu favor, cara. E aí, cara, o cara ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho, não é? Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia para aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai trazer probabilidade a seu favor. Então se você ler a história do Elon Musk, verdade. Se você ler livro e você lê a história do Silvio Santos, você lê a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou. Não é? Então, eu conheci Deus por causa de um livro. Não é? Eu descobri o que era equity através de um livro. Eu aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então, algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então, assim, a nossa vida é um jogo de probabilidades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína, preciso reduzir meu risco de morte, né? Eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Cara, tem banco aí que talvez quebre, porque se alavancou, não porque era um banco ruim, né? Você precisa trazer probabilidade a seu favor. A vida ela é um jogo de probabilidades, cara. Mas assim, as massas, elas dificilmente estão certas, assim. Dificilmente estão certas. É por isso que elas são as massas, né? Mas por outro lado, se elas são a maioria, como eu poderia dizer que uma minoria de pessoas está certa, né? O que definiria o certo e o errado? É complexo, mas eu vejo que geralmente a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com o viés emocional do que com uma questão lógica. A gente erra isso o tempo todo, e o dinheiro é uma delas. Então, por exemplo, as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama, digamos assim, tá? As pessoas, elas insistem em compartilhar meias verdades ou falsidades, ou seja lá o que for. Por exemplo, eu enriqueci antes de entrar na internet, não é? Então, quando eu entrei na internet, eu era pequeno, as pessoas, elas admiravam isso. Admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet, empreendendo, e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet. Quando eu consegui compartilhar o aprendizado com muito mais pessoas, e eu passei também a ganhar mais dinheiro digitalmente, né? Uma linha de receita que eu não tinha antes, muitas pessoas começaram a me demonizar pelo simples fato de eu fazer muito dinheiro. Porque, realmente, assim, o empreendedor, ele é muito mal visto aqui. Porém, no final das contas, né, existe uma lógica invertida e a pessoa ela vive muitas vezes uma vida onde ela passa por ciclos
errado sem nem perceber. Então, é claro que existem as exceções, mas muitas vezes eu sou uma pessoa que eu não fui admirado numa empresa onde eu trabalhei, por exemplo. Então, eu não recebi um aumento, eu não cresci, eu fiquei estagnado mesmo acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho. E aí isso daqui me traz a crença, já que muitas pessoas ao meu redor me dizem que o patrão é explorador e o funcionário é sempre do bem, que o funcionário ele não deve trabalhar muito, porque isso daqui não vai me enriquecer nunca e eu nunca vou crescer, porque é assim que funciona o mercado capitalista malvadão, por exemplo. E aí, quando eu me demito ou eu sou demitido e vou trabalhar numa outra empresa, eu entro nessa empresa com essa crença. E aí por isso eu não desempenho mais do que eu poderia desempenhar. E aí eu não cresço novamente ou eu sou mandado embora em algum momento. E aí eu começo a achar que a culpa é do outro. Enquanto que, na verdade, pelo fato de eu ter vindo com essa crença e evitado trabalhar mais do que eu poderia, trazer mais resultado do que eu poderia, né, me fez não crescer. Então, no final das contas, eu estou culpando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. Porque a gente começa a entrar num ciclo negativo. Né? E muitas vezes esse ciclo vem das grandes massas. Né? Porque a maioria das pessoas, elas geralmente não tem algum resultado expressivo. Elas sonham em ter muito dinheiro. Elas gostariam demais de ter muito dinheiro. Mas quando um amigo delas cresce, elas passam a entender que existe algo errado nisso. A gente tem muita dificuldade de admirar o sucesso do outro. E a gente vive nesse ciclo, né, cara?